Boa noite, meus amigos. Damos as boas-vindas àqueles que nos honram com a presença em mais esta noite de atividade de palestra da nossa Sociedade Espírita Renovação. Um público bastante jovem nessa noite, ainda assim, vamos lembrar que hoje é o dia dos avós, né? E em benefício pessoal, saúdo a todos aqueles que têm seus netos como adornos de sua vida, né? A alegria imensa de uma geração nova, dando continuidade à família e ao amor que ela contém. Nós vamos dar início às nossas atividades desta noite, como de costume, pela prece. Querido Mestre Jesus, ao iniciarmos as atividades da noite, Senhor, seja a nossa prece de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos entre irmãos, acolhidos pelo imenso amor que a espiritualidade nos concede, recebendo-nos nesse ambiente de paz, de fraternidade, em que mergulhamos nesse mar de fluidos positivos que nos renovam, nos fortalecem, embalados pela mensagem espírita, renovamos as nossas forças, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades naturais do nível que ostentamos e do mundo em que vivemos. Que a Tua presença bendita nos acolha nesse instante, permitindo ao nosso palestrante e a cada um de nós o melhor aproveitamento da lição da noite, para que levemos aqui um pouco mais de aprendizado, material para reflexão, podendo modificar um pouco mais as nossas atitudes, entender melhor a convivência na família, no trabalho, na sociedade, enfim, dando alguma amostra de que já ostentamos um degrau a mais na longa escalada da evolução espiritual de cada um. Rogamos a Jesus a sua assistência para todos nós e que essa presença bendita se faça em nossos lares, em nossos corações e nesse ambiente, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Nós queremos dar alguns avisos, lembrar que a casa, às quartas e aos sábados, oferece grupos de estudos, principalmente do estudo sistematizado da doutrina espírita em 2 níveis, tanto para os principiantes como aqueles que já detêm algum conhecimento acerca da doutrina. A entrada no corredor tem um cartaz com os horários e os grupos que são oferecidos aos que têm interesse. Nós queremos lembrar também que a Sociedade Espírita Renovação é mantida pecuniariamente pela colaboração dos seus associados, por doações, e também pela venda de livros. E nessa noite queremos indicar esse livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, uma obra de profundidade e muito importante no estudo da doutrina e no aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Temos à disposição na nossa livraria. A palestra da noite está a cargo do nosso querido Filinto Eisenbach. O Filinto é presidente da nossa casa, já pelo 2º mandato. Ele que é empresário e professor universitário, um dos fundadores da SER, o que implica dizer que está conosco há 38 anos, um trabalhador importantíssimo de todas as horas, um estudioso da doutrina, divulgador da doutrina espírita, não só aqui na SER, como em toda a região, em toda Curitiba, ele que colabora nas diversas casas
que o chamam para cumprir essa tarefa. E é com muita alegria que nessa noite nós recebemos, nesse grupo, ele que é um dos coordenadores do estudo do ESD, e o recebemos nessa noite para a palestra de hoje. Filinto Eisenbach. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz, e possamos não só nos sentirmos reunidos, mas, sobretudo, nos sentirmos unidos em torno da mensagem que, além de nos esclarecer, nos consola. Este livro aqui que foi apresentado, Palavras da Vida Eterna, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. São palavras que adentram os nossos corações e nos possibilitam ampliar as nossas percepções da nossa vida. A palestra de hoje, a nossa exposição, ela foi motivada pela assertiva de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi essa assertiva que motivou a gente fazer uma reflexão, uma apreciação cuidadosa desses três temas, desses três enfoques que estão contemplados nessa assertiva: o conhecimento, a verdade e a liberdade. O objetivo principal é a apreciação das consequências do conhecimento espírita em nossa vida. Nunca a humanidade esteve tão necessitada da palavra cristalina de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos um momento único de transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E para ampliar a nossa percepção sobre a realidade da vida, as dificuldades que se apresentam todos os dias, para chamarmos a atenção de uma outra realidade de vida, da necessidade de fazermos o processo de reversão, porque nós nos desenvolvemos muito pela tecnologia, pelo conhecimento. Mas é chegado a hora e o momento de nós começarmos a caminhar na direção do nosso desenvolvimento moral. E é exatamente isso que esse nosso texto, esse nosso título aborda. Então nós vamos tratar do conhecimento, da verdade e da liberdade. No conhecimento nós vamos fazer os enfoques sobre o conceito de conhecimento, sobre o estudo, o esclarecimento e a vida. No enfoque verdade, nós vamos tratar da verdade, do autoconhecimento e da renovação. E no enfoque liberdade, nós vamos entender a liberdade de pensar, a liberdade de consciência e a liberdade de com responsabilidade. Então, para iniciarmos, é necessário que entendamos exatamente o que significa conhecer. Ato ou efeito de perceber. E nós não conseguimos ter a percepção da nossa vida, de tudo que acontece conosco, se não conjugarmos dois elementos. O primeiro elemento, a razão, a nossa inteligência. Nos colocarmos em atenção cuidadosa sobre o que acontece ao nosso derredor, à nossa volta. Mas também nós precisamos colocar para ajudar na nossa percepção a consciência dos nossos sentidos, a visão, a audição. Nós, como espíritos reencarnados, somos espírito e matéria. E nós precisamos da matéria para podermos perceber a nossa vida, não só a parte intelectual, mas nós precisamos captar do ambiente que nós vivemos, da configuração da nossa reencarnação, onde nos encontramos, para conseguirmos, então, nessa compreensão, nessa percepção ampliada, percebermos como nós podemos
cumprir a nossa missão dentro da sociedade como indivíduos gregários que somos. Precisamos, então, conjugar, prestar atenção utilizando a nossa capacidade intelectiva, mas também os nossos recursos físicos, né, da audição, da visão e tudo mais. Então, é a capacidade humana de aprender algo. Aprender significa assimilar mentalmente. Aprender significa abarcar com profundidade. Aprender significa assimilar, compreender e captar. Compreender significa conter em si. Então, nós precisamos observar a vida com atenção para que consigamos fazer esta assimilação, abarcar com profundidade, para que consigamos conter em si aquilo que a gente observou. Quando a gente contém em si é nosso patrimônio, mas muitas vezes a gente olha muito superficialmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e não conseguimos ter a percepção clara de que cada segundo, cada dia são oportunidades para despertarmos a nossa consciência. Então nós precisamos compreender que não podemos deixar a vida passar sem o nosso cuidado, a nossa atenção. Nós é que temos que ter o volante da vida. Nós é que temos que nos dirigir no nosso existir, porque a gente vem preparado para poder compartilhar com a sociedade aquilo que já podemos realizar e não podemos deixar a vida passar. Nós temos que aprender a deixar as pegadas, as nossas pegadas, porque vivemos em sociedade e precisamos da sociedade para evoluir. Mas como é que isso acontece? Isso acontece através do estudo. E muitas vezes a gente diz assim, mas estudar é meio chato. Mas o estudar é uma coisa muito simples, desde que a gente entenda. Eu, como o falou, me apresentou dizendo que eu dou aula na universidade, primeiro dia de aula eu pergunto para os alunos, né, quando a turma é nova, quanto tempo faz que você estuda? Para ter chegado aqui há mais de 15 anos. Então me dá a definição de estudo. E aí se a gente vê o pessoal meio um olhando para o outro e tal, né? Mas o estudo é a atenção concentrada do espírito que somos nós, de maneira cuidadosa e diligente, para reter coisas que nos sejam úteis. Isso que é estudar. Coisas que nos sejam úteis. E nós precisamos estudar a nossa vida. Precisamos nos estudar. Precisamos conhecer o nosso papel na sociedade, para que a gente possa, então, reter coisas que nos sejam úteis. Nós sofremos, todos nós sofremos, ou não? Todos nós temos aflições de vários tipos, em todas as camadas sociais, nós sofremos. E nós precisamos entender por que a gente vive num cenário de dificuldades. Qual a lição que nós temos que tirar da experiência que estamos tendo nessa reencarnação? Nós temos que olhar para isto, porque a reencarnação ela não é feita só de alegrias e só de tristezas. Ela é feita desse ir e vir, desse, né? Ora nós estamos bem, ora nós estamos com dificuldades, porque é a misericórdia divina se apresentando para nós. Porque se a gente fosse só feliz o tempo todo, a gente encostaria no barranco. Aliás, nós não desencostaríamos do barranco. A casa espírita é um termômetro. Quando o ambiente econômico lá fora está difícil, aqui enche. Quando começa a melhorar, o pessoal bate em retirada, porque são as preferências. Mas, diante das circunstâncias, se nós prestarmos atenção, está o dedinho divino, porque a dor, a dificuldade e a alegria tem data e hora para terminar, porque nós estamos num processo de aprendizado, na escola. E nós temos, então, que ser bons alunos, senão nós perdemos a oportunidade da reencarnação. Então, é atenção concentrada. O que é atenção concentrada?
É o cuidado que a gente tem que ter para não dispersar o nosso pensar e ficarmos rasos na percepção da vida. As coisas acontecem por um motivo. Está tudo certo, nós é que temos que ajustar o passo. Está tudo perfeito, nós é que estamos errados. Ou a gente acha que é o neto daquela velhinha, daquela idosa que levou a vizinha no 7 de setembro e a vizinha perguntou para ela: quem é seu neto? O único que está marchando certo. Às vezes a gente se acha assim, né? Que nós somos os únicos que estamos marchando direitinho. Mas, na verdade, nós somos a figurinha carimbada do álbum. A gente acha que o outro que é difícil. Nós não somos difíceis. Mas se coloca no lugar do outro para ver. Começa a prestar atenção em si mesmo para ver o que acontece. Mas eu não vou me adiantar muito não, porque aqui tem textos mais robustos daqueles que vieram a convite de Jesus para nos chamar a atenção, para nos ensinar com essas palavras de luz eterna, para que a gente possa, com atenção concentrada, cuidadosa e diligente, reter coisas que não sejam úteis. Não é ler a quantidade, não precisa ler uma biblioteca, mas a gente pode ler aquilo que a gente for ler, a gente consiga reter e conter em nós, para que as nossas ações possam refletir aquela utilidade daquela informação. Ou informação não é importante. Quando a gente tem informação, a gente tem a capacidade de discernir, de distinguir e de decidir. Sucesso depende disto. É uma fórmula. Se a gente quer ter sucesso na vida, a gente precisa aprender a decidir. Mas para decidir, a gente tem que ter referência. A decisão é escolha. Então, nós precisamos ter referência para dizer, isso me convém, isso não convém. Eu vou fazer desse jeito, eu vou buscar trabalhar a minha intimidade para poder me aperfeiçoar. Então, o conhecimento depende da nossa inteligência colocada na direção de concentração para que a gente possa ampliar a nossa percepção da vida. Muito bem. Qual a utilidade, então? A utilidade, no texto de Joana de Ângeles, Espírito pela Lavra Mediúnica de Divaldo Franco, vida feliz. Todo mundo quer felicidade, né? Mas a felicidade é construção individual. É construção. Não tem almoço de graça, né? A gente precisa promover isto. Ele diz assim, mergulhe a mente quanto possível no estudo. Mergulhar a mente. Quando a gente mergulha numa piscina, no mar, a gente tem tempo para ver outras coisas? A gente está concentrado no mergulho. Então, a figura que ela colocou, mergulha a mente quanto possível no estudo. O que significa esse quanto possível? Eu estou fazendo estudo aqui porque nós estamos nos questionando, né, sobre o que está escrito. O que é esse quanto possível? É usar o tempo que nos é livre, porque o tempo do trabalho, a gente precisa dele para sobreviver, para se desenvolver, o tempo livre. Mas como que a gente usa o nosso tempo? Aqui já está falando algumas coisas assim para a gente pensar. Como é que a gente tem feito o uso do tempo? O tempo é o maior patrimônio que a gente tem. Ainda bem que ele é eterno. Porque a gente tem começo, não tem fim. Mas ele é o maior patrimônio, porque ele é democrático, ele é igual para todo mundo. Agora, o que nós fazemos do tempo que nós temos, aí é questão nossa. Aí é a responsabilidade de cada um. E nós temos que amadurecer o nosso pensamento, amadurecer a nossa consciência, despertar a nossa consciência para que a gente possa caminhar mais célere, com menos diversação, com menos desvios do objetivo da vida, que é sermos pessoas de bem. De bem. Então, ela se mergulha a mente quanto possível no estudo. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele não era fácil. O professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, na introdução do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, na introdução, antes da primeira pergunta, ele faz a seguinte consideração.
acrescentemos que o estudo de uma doutrina, que é um conjunto de princípios, qual a doutrina espírita que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão grande e nova, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, por seres sérios, tá? Perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Nós estamos aqui por algum motivo. Se a nossa vida estivesse sorrindo, com 1000 facilidades, provavelmente nós não estaríamos aqui. A vida, o contexto de vida nos motiva a procurar algo para que possamos compreender o porquê. Se nós não entendermos o porquê, é difícil viver no mundo em que nós nos encontramos, que tem como característica a predominância do mal ao bem. É um mundo de provas e expiações. Mas a gente pode ser feliz mesmo diante da dificuldade, desde que a gente tenha consciência desperta e a gente saiba o porquê que nós estamos aqui. Então, ele diz exatamente isso, né? Homens sérios e perseverantes, com ânimo, animados de firme e sincera vontade. O que é a vontade? Senão um pensamento esclarecido. É uma força motriz. O pensamento esclarecido, ele nos ajuda a procurarmos caminhos distintos, porque a não ser que a gente goste de sofrer. A não ser que a gente gosta de viver sem saber. Aí as pessoas dizem assim, eu prefiro não conhecer essas coisas. Isso é prevenção, isso é preconceito. Por quê? Porque você não sabendo, você tem o conforto de não precisar fazer. Mas eu prefiro o desconforto do conhecimento do que o desconforto da ignorância. Pelo menos eu tenho a oportunidade de decidir. Não é? Então aqui, Allan Kardec já faz essa nota introdutória, dizendo-nos então a necessidade de buscarmos e de estudarmos. Continua lá Joana de Ângeles dizendo: o estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. E o que é discernir? Senão uma percepção mais ampliada, esclarecida, com referência que nos proporciona tomarmos decisão, que é a primeira variável do sucesso, decisão. Vou fazer uma escolha melhor. Quando eu, não no sentido pejorativo aqui, ignorância, mas no sentido de desconhecer. A partir do instante que a gente passa a conhecer, a gente então, com referência, né, a gente pode então fazer a escolha e deve fazer a escolha certa. E o discernimento é distinguir o bem do mal. Aí as pessoas vão dizer, mas o bem e o mal é coisa relativa. Se você tiver como referência as palavras eternas, as diretrizes daquele que se tornou modelo e guia da humanidade, Jesus Cristo, não tem essa relatividade. A relatividade está na nossa percepção de como as leis regem a vida. Ou a gente percebe ou não percebe. Por isso que muitas vezes a gente questiona. Então aqui, no discernimento, dizem os espíritos que o bem está em conformidade com as leis naturais, com as leis imutáveis de Deus. Estão grafadas em nossa consciência, mas a gente tem que ir lá despertar. E o mal é tudo aquilo que é contrário. E nós estamos vivendo hoje numa sociedade predominantemente de pessoas de bem ou de pessoas que ainda têm muita dificuldade para compartilhar e conviver. O egoísmo é a expressão maior do ego, da persona. A gente sai de casa pensando só na gente. E o outro? E aquela criança que está passando fome? A gente nem sabe, né, se tem mortalidade infantil, mortalidade materna. A gente não sabe de nada, porque a gente fica concentrado, atenção concentrada na nossa intimidade. Tudo que a gente tem é patrimônio da sociedade. O que nós somos é fruto da sociedade.
Muitos do conhecimento que está à disposição da ciência é contribuição de gerações e de gerações nesse processo de desenvolvimento. Nós temos que ter ciência disso. E nós temos que dar nossa contribuição e colocar o nosso tijolinho, tanto de conhecimento como de comportamento, para tornar o mundo melhor. Quando um homem se levanta, o que acontece? Qual é o dizer? Quando um homem se levanta, muitos com ele se levantam. Quando nós nos renovamos, quando a gente consegue perceber melhor as diretrizes permanentes e eternas da vida nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós influenciamos o meio e não somos por ele influenciados. Então nós somos agentes de transformação. Mas quando a gente é ignorante, a gente também faz coro com a ignorância. Ou não é assim? É bem assim que acontece. Nós podemos influenciar ou sermos influenciados pelo meio. A escolha é nossa. A escolha é nossa, né? Então, na continuidade, diz assim, na questão 133 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm a necessidade de desencarnar? E a resposta: todos são criados simples e ignorantes. Todos nós. E se instruem através das lutas e das tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. O mérito aqui cabe por uma simples razão, que o processo de desenvolvimento humano das criaturas divinas que somos todos nós é equânime. E o que quer dizer ser equânime? As oportunidades são iguais para todos. Então a gente pode falar em mérito, quando a gente fala em oportunidades iguais. Mas quando nós não falamos em oportunidades iguais, nós não podemos falar em mérito. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós semeamos e colhemos. A cada um será dado conforme as suas obras. Nem mais, nem menos. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós precisamos entender isto. Se a vida que se nos apresenta é desconfortável, tem uma razão de ser. Se a vida que se nos apresenta tem mais facilidades, tem uma razão de ser. Mas não importa se ela é uma vida com facilidade ou não. Em ambas as situações, nós temos responsabilidades e missão. Todos nós temos uma missão comum. Nos desenvolvermos na direção do bem. Todos nós temos uma finalidade, um destino comum, a felicidade, a plenitude. Mas o caminho entre a nossa criação, que é comum, porque somos criaturas, e a finalidade, que é a felicidade, é construção demorada, individual e intransferível. Ninguém vai fazer por nós, mas as oportunidades nos serão dadas a todos pela divina providência, pelas leis superiores da vida, que são leis imutáveis. Imutáveis. As leis dos homens, elas se modificam, mas a lei divina é imutável. E o amor é o aprendizado maior. Mas a gente não aprende de um dia para o outro. A criança que vai para a escola, ela não consegue aprender tudo. Nós temos etapas e fases de aprendizado. Tem lá o ensino fundamental, depois tem a universidade, depois... São etapas. O ser que foi criado, criatura, também tem as suas etapas. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Nós estamos no reino hominal. Mas tem o reino angelical e divino. Imagine quanta coisa ainda tem pela frente. Então nós precisamos nos concentrar sabendo, isso é conhecimento. Todo mundo sabia disso? Então já tem uma referência para poder pensar com mais elasticidade, porque a vida não se circunscreve entre berço e túmulo. Porque se fosse assim, e para quem pensa assim, é muito mais difícil. Meu reino não é deste mundo. É preciso viver no mundo sem ser do mundo. Todas as referências de Jesus Cristo
nos falam de que aqui é uma passagem. Todas, sem exceção, nos falam de que nós estamos aqui matriculados para aprender o que este mundo, essa escola tem a nos ensinar. Importante. Nós já crescemos, nós já aprendemos muitas coisas. E chegou a hora, então, de começarmos a caminhar na direção ao encontro do nosso próximo. Ao encontro do nosso próximo. Porque a sociedade tem necessidades e nós podemos minorar muito o suor e a lágrima e as lágrimas de tantos irmãos nossos que têm dificuldades na sua vida, que não foi muitas vezes construída por eles, mas eles estão em curso dentro de uma lei de amor, porque a dor é o abraço apertadinho de Deus em nós. Só que se nós não tivermos o conhecimento de que a dor também tem uma finalidade, só existe porque tem finalidade útil, a gente tem que se perguntar, o que eu preciso aprender nessa circunstância? E quando a gente consegue se concentrar com a inteligência e com a percepção nessas situações próprias, singulares de cada um de nós, que a gente sempre acha, né, que a dificuldade do outro é fácil, mas a gente não está na intimidade do outro. É um trabalho personalizado. Deus já estava à frente do mundo moderno, do mundo de negócio, não tem que personalizar, fazer como o cliente quer. Ele já sabe da nossa intimidade. O que é bom para nós? Quantas vezes nós queríamos alguma coisa e não aconteceu, e depois, passou o tempo, a gente olhou para trás e falou, que bom que não deu certo. Providência divina. Mas naquele momento, quando não dá certo, a gente fica, né? Fica todo ansioso, né? Que é para anteontem, e não para relaxar. Se as coisas não estão fluindo, é para não fluir. Se as coisas fluem, continua. Se não flui, insiste um pouquinho, mas depois dá aquela relaxada, conversa com o paizão lá em cima, e ele vai te contar. Agora não. Então, passo a passo, um dia após o outro, prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Mas vamos continuar, né? Porque aqui, se a gente ficar muito tempo, vai sair no domingo daqui, né? O estudo e o trabalho, olha, estudo e trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Estudar e trabalhar. O trabalho aqui são as atividades, todas elas, sejam remuneradas ou não, todas as atividades úteis são trabalho. Nós estamos trabalhando agora. Não estamos? Isso aqui não é uma atividade útil? Nós não estamos nos enriquecendo? De alguma maneira, alguma coisa nós vamos levar. Nós entramos de um jeito e vamos sair de outro. Alguma coisa a gente leva, alguma coisa toca o nosso coração. Então, nós temos que entender que essa atividade útil, ela é trabalho. É uma das asas da evolução. Estar presente na sociedade. Não adianta ir lá para o Tibete. Ir lá para os monges do Tibete que ficam fora da sociedade, não adianta, a gente tem que conviver. Tem que conviver. Porque através do convívio, dentro de uma organização da diversidade, é que a gente vai ser lapidado. Ou não é assim? Senão, seria como a gente quer, e nem sempre é como a gente quer, é como deve ser. E nós estamos exatamente vinculados a um grupo que vai nos ajudar a crescer. Como nós também vamos ajudar e compartilhar aqueles que compartilham a vida conosco. Quantos nós somos de população? 8 bilhões? E a nossa área a nossa pequena sociedade? 5, 10, 15 mil pessoas? A nossa sociedade é pequena. A nossa relação, se a gente for olhar no contato diário, é muito menor ainda. Porque a gente tem a família, que é uma instituição de sapiência, porque ali a gente é o melhor lugar para aprendermos a nos desvencilhar do ego, porque ali não tem outro jeito, você tem que conviver todo dia, tem que, né, lavar louça, aprender a lavar louça, tem que aprender a arrumar cama, tem que aprender a ceder. Não é assim que funciona lá em casa? Né? E ainda mais quando a sociedade vai caminhando,
Já não fica só nos ombros de um, né? Os dois têm que compartilhar, e a gente está aprendendo, e vai aprender, não é assim que funciona. As mulheres já estão sorrindo, né? E está sabendo que já tem hoje mais uma adesão, né? Daquele nosso companheiro de lida, da companheira. Mas depois vem os filhos, depois vem os netos. A gente continua ajudando, continua servindo, continua aprendendo a ser solidário, altruísta. A família é a maior escola de altruísmo que existe, é a família. Né? Bom, vamos lá. Continuando aqui a mensagem. O conhecimento é mensagem de vida. Porque nós vivemos exatamente de conformidade com a natureza do nosso pensar. Mas nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos, os outros não sabem quem nós somos. Nós somos o que pensamos. Então nós temos que prestar atenção nas reações, porque as ações, elas vêm da vontade, da nossa intimidade, que é a vontade, é o recurso, o resultado do nosso pensar. Então, alimentou pensamentos com algo bom, você vai agir de maneira boa. Se você alimentar seu pensamento com coisas que não são boas, claro que as nossas ações vão refletir exatamente o que pensamos. Mas nós só descobrimos como nós somos diante da prova, da circunstância, daquele inesperado. O cara te deu uma fechada. Não, eu estou muito paciente. O cara me deu aquela fechada lá, eu quero ver se é paciente. Haroldo estava contando numa das palestras dele, que estava com o filho dele no carro, um palestrante espírita, e de repente o cara deu uma fechada e ele abriu o vidro e o filho dele virou para ele: pai, o que você vai fazer? Imagina se aquele motorista lá é uma pessoa que assiste tua palestra ou vai assistir tua palestra. Acabou tudo, né? Então a gente tem que entender, né, que quando a gente tem aquele firme propósito, aquela vontade de mudar, a gente coloca limites. Nós nos colocamos limites importantes, porque é um limite resultado de uma consciência desperta, de um pensar que nos diz assim: isso não me convém. Com isso que eu refleti, eu já preciso começar a andar de forma diferente. Ou não é assim? Faz sentido? Então vamos aqui na continuidade. Ainda Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, capítulo 8, ela diz assim: no que diz respeito à doutrina espírita, cabe-nos a todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento. Por que a gente procura uma casa espírita, uma religião? Porque a gente quer o conforto do entendimento por que as coisas acontecem. Qual o sentido da vida? A gente quer respostas, porque o ser humano, ele se inquieta, ele sempre quer saber o que está acontecendo. E o desconforto é uma coisa que mexe com a nossa intimidade. Continua ela dizendo assim: a fim de melhor entendermos as questões preciosas da existência, simultaneamente as leis preponderantes de causalidade. Olha o que está escrito aqui. Então, quando diz assim, questões preciosas da existência, nós estamos entrando num aspecto filosófico. Por que a gente está aqui? De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? A vida está circunscrita só entre berço e túmulo? Quando nós começamos a buscar as respostas a estas questões, nós vamos dilatar a nossa percepção sobre a vida verdadeira. E tudo vai ficar muito mais tranquilo de experienciar e de vivenciar, mesmo diante da dor. Quando nós aceitamos a dor, nós estamos exercendo a capacidade de resignação, que é o consentimento do coração. Quando nós não aceitamos, nós nos revoltamos. A gente perde duas vezes. A gente perde uma vez porque está com o contexto de dificuldade, mas a gente perde a segunda vez porque a gente não aprendeu a lição. E Deus não quer nos manter por muito tempo
na dor e na dificuldade. Ele quer o aprendizado, que nem o pai coloca o filho no quarto e diz assim, fica aí pensando, pensa no que você fez, depois a gente conversa. Porque a criança estribuchou. Você põe lá, tem uns que dão aquela que dói até a mão. Mas depois a criança sabe, entendeu o que você fez? Entendi, então vamos conversar. Deus faz isso conosco. Mas não podemos nos esquecer de que o amor cobre uma multidão de equívocos. O amor cobre uma multidão de equívocos. É certo que a cada um será dado conforme as suas obras, e ceitil por ceitil te será cobrado. Mas o amor divino nós ainda nem captamos nem de perto. Nem de perto. Porque basta um raio de luz vai dissipar o mais denso nevoeiro. Basta uma frase apreciada com qualidade, né, com a vontade firme de buscar identificar a resposta àquela questão que está lá no nosso coração que nos incomoda, para que a gente dê uma virada. Para que a gente dê uma virada. Não continue caminhando sem pensar. A maior faculdade, a faculdade mais importante do espírito é a capacidade, a nossa inteligência, a capacidade de pensar de forma continuada. Mas muitas vezes nós não observamos isso. A gente passa por cima e vamos pensar com a cabeça da mídia, vamos pensar com a cabeça da sociedade, sem filtrar, sem ter nenhuma crítica positiva, né? E a gente acaba fazendo coisas que a sociedade nos impõe. Livre é aquele que tem a consciência desperta e sabe pensar e refletir. Este é livre, o resto ainda não tem liberdade. A gente acha que é livre. A gente acha que é livre, mas continua fazendo as mesmas coisas há 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 anos. E de outras vidas a gente traz tendências e ainda continua fazendo as mesmas coisas e tem espíritos que levam às vezes centenas e milhares de anos para poder fazer o esclarecimento. Quando nós quisermos, bata e abre-se usar. Pedi com sinceridade e vos será dado. Sempre nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que caminhar na direção da luz. Mas nós temos que nos aclimatar à luz. Nós precisamos do tempo para isso, não podemos fazer de uma hora para outra. A gente não consegue. Né? E nem emocionalmente a gente não consegue viver uma atmosfera de muita fraternidade, de muito equilíbrio, a gente tem infarto. Porque as condições físicas nossas não suportariam tanta emoção. Veja, às vezes, aqueles filmes ou aquela notícia do jornal, que quando uma mãe encontra um filho depois de 50 anos, o que vem? Vem aqui, né? O choro, que se emociona junto com aquela emoção daquela mãe que não encontrou o filho. Então, as causas são a base da nossa ação, do nosso comportamento. Muitas vezes nós tomamos o efeito pela causa e a gente então não consegue perceber. Por que as coisas aconteceram? Por que aconteceu isso comigo? Nós temos que entender o que eu fiz. Porque se nós não entendermos que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e todo efeito que gera desconforto tem uma causa que gerou aquele desconforto nessa ou em outra vida. Se nós não identificamos nessa vida a causa do desconforto, certamente tem outra. Isto é percepção. Isso é você pensar de forma lúcida, de entender que as adversidades, as dificuldades, elas não nos acontecem porque nós é que estamos maestrando a nossa própria existência dentro da partitura divina. Quem vai tocar somos nós. Ele vai te dar a partitura, por aqui. Agora a gente vai ou não vai? Não é? E aí conclui aqui o seguinte: de modo a podermos dirimir equívocos e dúvidas. Ou não temos dúvidas? Quantas dúvidas a gente tem? Será? Será que é verdade? Será que eu vou? Né? Vou deixar para amanhã, vou deixar para... Tem gente que diz o seguinte, olha que interessante. Mas eu já estou velho.
Já passou meu tempo. Então não prestou atenção na literatura espírita, que nós somos espíritos, que temos começo e não temos fim. O corpo é uma roupa. Então por que o espírito não envelhece? O espírito amadurece. E por que a gente não faz? Porque a gente não quer. Divaldo Pereira Franco tem 96 anos e viaja o mundo fazendo palestra. A roupa dele está mais velha que a nossa. E ele continua lá firme, porque o que é? Vontade. Consciência desperta, amadurecida. As eternas palavras. As palavras da vida eterna. Ele sabe, ele tem a consciência de que a vida não é isso aqui, que logo mais ele está do lado de lá e vai colher tudo aquilo. No Livro dos Espíritos, tem uma questão, eu já saí do meu script aqui, mas não tem problema. No Livro dos Espíritos tem uma questão que diz o seguinte, que quando nós retornarmos para o mundo espiritual, em um dia nós vamos aprender tudo que a gente aprende numa reencarnação. Eu fiquei pensando, sabe por quê? Porque diante da realidade da vida, não tem como contestar. Diante do fato que nós somos espíritos, que nós não morremos, que estamos do lado de lá e que recordamos quem somos, com mais amplitude, com mais potencial, aprende. Aí viu que a nossa percepção na vida na Terra foi, como se diz assim, não foi nítida, né? Porque a gente entra na vida para poder ser testado. Aí se tem facilidade, é prova. E a gente não deixa, não se movimenta. Então aqui o esclarecimento é ato e efeito de clarear, de explicar o sentido, de elucidar a vida. E nessa perspectiva, o aspecto filosófico, né, que tem a finalidade, o aspecto filosófico do espiritismo, ocupa-se com a finalidade da vida e com a destinação da alma. Isso é o aspecto filosófico, é o tríplice aspecto da filosofia, da religião e da ciência. Mas no aspecto filosófico, exatamente são essas questões. E não são as questões importantes, porque faz toda a diferença você olhar para a vida, olhando a vida como se estivesse circunscrita entre berço e tudo. E faz a maior diferença de não faz sentido que a gente está aqui entre berço e túmulo. Tem que ter mais. Porque as diferenças sociais, então não existiria Deus. Por que uns nascem bonitos como eu, né? E outros feios como lá o meu amigo, o Cala. Brincadeira, Cala. Mas tudo tem um porquê. Por que uns nascem mais abastados, com mais recursos, com mais capacidade intelectiva, outros menos? Somos nós. Agora, a oportunidade se renova para todos nós. À medida em que nós vamos conquistando oportunidades de expandir a nossa liberdade de arbitrar. Ela tem livre-arbítrio, mas não é para fazer o que quer, é para fazer o que deve. Porque se a gente abusar dessa liberdade, ela, se estreita. O livre-arbítrio, ele vai se ampliando à medida que a gente vai amadurecendo até chegar à liberdade, plenitude, que é o amor. Assim fazem os pais com os filhos. Você não dá toda a liberdade para o seu filho, porque primeiro ele não tem a noção do perigo, da dificuldade, então você tem que ir, à medida que ele vai adquirindo mais maturidade e conhecimento, ele vai tendo oportunidades novas. E assim acontece conosco, como espíritos. Nós, à medida que a gente vai acertando, duas coisas acontecem. A primeira, que a gente coloca um combustível, como é que é o combustível mais importante que tem da Petrobras, né? Pódio. A gente põe na alma um pódio. A gente se sente motivado quando a gente acerta. E a outra questão é de que a gente afina o piano. Sabe o que é afinar o piano? É melhorar o corpo. A gente vem com recursos físicos mais desenvolvidos para podermos melhorar a nossa atuação, como para perceber melhor a vida, a nossa razão e nos nossos sentidos. Hoje ainda não somos médiuns, todos médiuns. Nós somos num grau qualquer. Mas logo mais, no mundo de regeneração, nós seremos médiuns, que é uma faculdade do ser. Imagine como Deus é misericordioso, imagine se Ele desse a mediunidade para todo mundo.
Que bagunça seria, né? Alguns são médiuns patentes que ouvem, falam, escrevem, outros num grau qualquer. Agora, quando nós tivermos amadurecidos, entendendo a vida na sua amplitude, nós vamos ter esse recurso a mais. Nós vamos poder, não vai precisar mais estudar inglês, francês, alemão, nada disso, mente a mente. Imagina, coisa boa. Falar mente a mente, pensamento a pensamento. Tem coisas que a gente nem imagina, é só ler que você vai ver como tem coisas que nos aguardam lá na frente que são muito, mas muito melhores do que o que nós temos hoje. São as potencialidades da criatura. São as potencialidades da criatura. Somos espírito, mas sempre teremos a matéria. E essa matéria vai afinando até o ponto que ela quase se confunde com o ser pensante, com o princípio espiritual. Quase que se confunde. E tão sutil que fica. Imagina você poder se transformar com o pensamento, se movimentar com o pensamento. Né? Não precisa pegar carro, subir, entrar para a praia, pegar fila, fica 3, 4 horas, o caminhão tem que entrar. Nada disso vai precisar. São conquistas. São as nossas conquistas. Há 2000 anos, essas informações já estão disponíveis. Há 2000 anos. E em forma de precursores, Platão, Sócrates e lá atrás também. Mas só que a gente não tinha esta capacidade intelectiva que temos hoje para poder melhor entender e compreender, para reter essas informações em nós. E não foi por outra razão que Jesus, ao prometer um outro Consolador, 1857, 18 séculos e meio depois, esse Consolador chega para restaurar a mensagem que foi esquecida. E a ditar novas coisas, para que a gente possa compreender com mais lucidez o que nos acontece. Mas hoje a gente está mais preparado para dar este passo do conhecimento, encontrar a verdade e a vida. A liberdade. Muito bem. Eu vou dar um salto quântico aqui, porque eu já falei tudo isso aqui que está aqui, eu já falei. Eu vou chegar aqui no final, aqui dessa parte aqui, que é uma questão muito importante. Aqui, ó. Na questão 835 do Livro dos Espíritos, diz assim: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Olha que pergunta. Será a liberdade da consciência uma consequência da de pensar? E olha que os Espíritos respondem. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. A gente diz assim, você pode não pagar a tua conta, mas da consciência você não escapa. Não é? E a consciência tranquila é aquela que resulta de um comportamento moral, da regra do bem proceder, de fazer todo o bem que se pode fazer, de ter o nosso pensamento e o nosso coração alinhados em conformidade com as leis imutáveis da vida. As leis naturais, elas estão registradas em nossa consciência. Deus colocou lá, está aí, ó. Está aí o teu patrimônio. Você é filho de Deus. Estão registradas em nossa consciência. Allan Kardec pergunta aos espíritos a razão pela qual nós sofremos. Nós somos infelizes. E os espíritos respondem: o homem só é infeliz porque das leis naturais se afasta. O homem só é infeliz porque das leis naturais se afasta. E elas estão registradas em nossa consciência. As leis naturais. O processo de aprender com a vida, que é um processo de experiência física e espiritual, e quando a gente entrar no caminho do desenvolvimento moral, nós vamos afinando o nosso piano, nós vamos potencializando a nossa forma de atuar e vamos caminhando com maior velocidade
a plenitude, a felicidade. E aqui, então, diz o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os Espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de trabalhar, de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, se nós não temos nenhuma dificuldade física, piano sem corda, desafinado, então nós podemos obrar. Mesmo que ele seja desafinado, a gente pode tocar. Né? Tem gente que toca piano que pianinho meio desafinado. Mas quando você está preparado, dificilmente vem um piano desafinado. Vem um Hemingway, né? Aquele piano lá daqueles que estão nas orquestras sinfônicas lá da Alemanha, da Áustria, né? Porque eles chegaram àquela condição de ter aquele equipamento à sua disposição para poder expressar aquilo que a sua virtuosidade, o seu conhecimento. Nós fazemos isso com o nosso corpo. Com o nosso corpo. E para finalizarmos aqui, sobre a liberdade, não há liberdade quando se mente, quando se engana, quando se impõe, quando se atraiçoa e tantas outras coisas. A liberdade é uma atitude perante a vida, atitude. E, assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. A gente não existe amor comerciante. Existe amor. O amor comerciante é aquele gesto de afabilidade, doçura, de que você está trocando. Eu vou fazer isso porque tem interesse. Quando que nós vamos nos relacionar como irmãos? Quando? Quando que nós vamos nos respeitar como filhos do mesmo Pai? E nessa direção, né, a gente tem aqui a frase do Kardec, mas antes eu quero colocar aqui a frase do Dr. Bezerra de Menezes, que foi um trabalhador espírita, foi político, e como na política não conseguia fazer as coisas, ele foi lá fazer, é chamado o médico, né? O político médico dos pobres. Peguem a biografia dele para vocês entenderem quem foi o Dr. Bezerra de Menezes. E que é um espírito que acompanha Divaldo Pereira Franco. Ele diz o seguinte, que ao Espiritismo, pois, tem cabido a tarefa de colocar Jesus no centro das aspirações humanas. No centro. Inverter. Em vez de colocar a matéria, botar a espiritualidade. Jesus veio mostrar a boa nova, o caminho novo, uma nova forma de caminhar, fraterna. Ele vivenciou, ele não falou, não escreveu. Ele foi modelo e guia, por isso que dividiu a nossa história, antes e depois de Jesus. Em considerando a lei de amor, de que ele fez especial modelo para viver entre as criaturas. O Espiritismo tem essa missão de restaurar o cristianismo primitivo, trazendo-nos a mensagem do Cristo livre de todas as modificações que nós, com a nossa pequenez, ao longo da história, da nossa ignorância, da nossa falta de percepção, maculamos, modificamos, alteramos. E nós estivemos lá. Não pensa que a gente está falando de alguém, não. Nós estamos falando de todos nós, porque nós somos uma sociedade. Estamos caminhando juntos e vamos juntos caminhar até a plenitude, todos nós aqui. São pedaços da sociedade que a gente tem, a família, a humanidade, e que a gente tem responsabilidade um para com o outro. O Espiritismo tem um tripé: o estudo, a divulgação e o trabalho. Esses 3 pontos sustentam o nosso desenvolvimento espiritual, moral. E aqui diz, aqui tem o seguinte. Aqui, ó. Aqui. Kardec diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Não é a salvação de eu vou me salvar, não vou salvar. A salvação aqui diz o seguinte: você se libertar da sua ignorância, das suas paixões, das suas dificuldades. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Então a fé, você tem que pensar e raciocinar a proposta do Cristo. Porque quando nós
assimilamos com profundidade, quando nós apreciamos de maneira cuidadosa e diligente para retirar as informações luminosas da mensagem do Cristo, nós estamos em processo de renovação íntima. Quando a gente quiser, como disse Kardec no início, homens sérios, estudo sério é a continuidade que se lhe dá, tem que ter firme propósito de querer chegar a um resultado. Só vai ter essa vontade, este ânimo, se nós tivermos a visão real, se nós tivermos a percepção de que a vida é muito maior do que estarmos aqui na Terra. E diz assim, olha que mensagem bonita aqui que diz. Vocês conseguem ler lá, não? Eu vou ler para vocês então. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. E Jesus destaca: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O nosso modelo. Jesus é o modelo da humanidade. Referência. Ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem fake news, não. Na obra dele não tem fake. É verdade pura, cirúrgica, porque são as leis da vida. Eu vim fazer a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Não que era a mesma persona, porque Deus nem persona é, porque a persona é como o ego, mas a comunhão do amor. Quando ele diz o Pai e eu somos um, estava em comunhão, em plenitude com o amor. E aí, Kardec destaca: sem justiça e lógica, os nossos sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Meros caprichos do coração. E Jesus finaliza dizendo: sem amor, não há luz no caminho. Sem caridade, não há paz na consciência. Que Jesus nos envolva sempre neste clima de fraternidade, de harmonia, de paz, que possamos ter tido o ânimo mexido com as mensagens que os Espíritos Superiores nos trouxeram, que a gente fez uma reflexão cuidadosa para destacar aquelas informações, para não deixarmos a vida nos levar. Nós é que temos que levar a vida. Nós é que temos que conduzir. E que Jesus nos proporcione a renovação da oportunidade e novos encontros. Muito obrigado. Uma vez mais, o nosso agradecimento ao Filinto pelo seu trabalho, pela magnífica palestra que nos trouxe, pelo material que nos fornece para a reflexão, exortando-nos a todos para que sigamos os ensinamentos do Mestre Jesus, filtrados por Kardec na doutrina espírita. Vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos. Em seguida passaremos aos passes, pedindo que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados. Eu quero encerrar com a prece que Jesus nos trouxe, mas que nessa versão filtrada pela inteligência e pela sensibilidade do Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra
quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja.